Olá pessoal, meus amigos queridos, meus futuros ex-fumantes. Hoje a gente vai falar do tema dessa semana lá no grupo de apoio ao fumante, que a gente faz todas as segundas-feiras, você já deve saber disso. O assunto hoje foi lapso não é recaída. Então a gente conversou sobre situações que a pessoa está parando de fumar, de repente ela acende um cigarro e ela considera isso como uma recaída. Aí ela pensa, não vou conseguir parar mesmo, e volta a fumar no mesmo padrão, até mais do que fumava antes. Então a gente resolveu conversar sobre isso, porque isso é muito comum. A gente, entre nossos seguidores, a gente tem vários depoimentos de pessoas que falam isso. Então, vamos entender o que é um lapso, o que é uma recaída. Pegando a minha colinha aqui, o lapso é um descuido, é um engano involuntário, é um deslize. O lapso, sabe como que é? Fazendo uma analogia, quando a gente escorrega e cai, só que a gente levanta. Escorregou, caiu e levanta. E a recaída é cair novamente, voltar ao estado ou posição anterior, reincidir. Então, a recaída você escorrega, cai e fica no chão, não levanta mais. Então, lapso, escorreguei, caí, levantei. Recaída, escorreguei, caí e fiquei, tá? Essa é a diferença, fazendo analogia. Pessoal, a dependência química da nicotina, o tabagismo, é muito séria, é uma dependência séria, porque ela mexe com o cérebro da pessoa, né? A nicotina provoca reações no cérebro e causa dependência. Então, você fica dependente da nicotina e para algumas pessoas é bastante difícil se livrar dessa dependência. É possível, pessoal, não vamos confundir aqui ser difícil com ser impossível. É possível, milhões de pessoas já pararam de fumar, milhões de pessoas, eu sou uma delas, a Maitê, minha filha, minha sócia, que vocês conhecem também, a gente parou de fumar. Só que para algumas pessoas pode ser mais difícil do que para outras. E é bacana a gente ficar de olho, entender esse negócio do lapso e da recaída. Então, um exemplo, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo onde o lapso vira uma recaída e onde o lapso fica só no lapso, não vira recaída. O primeiro exemplo é com a Ana Beatriz, é verdadeiro exemplo, só que o nome eu troquei, lógico. Mas é um exemplo de uma seguidora nossa. A Ana Beatriz trabalhava antes da pandemia, trabalha ainda, mas antes da pandemia ela ia no escritório dela. E ela tinha os colegas de trabalho e eles saíam para almoçar todos juntos. Na volta, eles, antes de subir no escritório, eles ficavam ali embaixo no prédio fumando um cigarrinho, conversando antes de subir e voltarem ao trabalho. Ana Beatriz resolveu parar de fumar, mas ela falou assim, mas eu vou parar de fumar, mas tem que ter vida normal. E continuava ali, conversando com os amigos dela, antes de subirem para voltar ao trabalho. O que aconteceu? Uma vez ela não aguentou, porque ela tinha acabado de fumar, era hábito dela, ela tinha acabado de almoçar, era hábito dela almoçar e acender um cigarrinho. Um dia ela não aguentou, pensou assim, é um só, e acender um cigarrinho ali para ficar conversando com o pessoal. Passado 2 ou 3 dias aconteceu a mesma coisa. Ela falou, só hoje, e acendeu um cigarrinho. E aí foi muito fácil para o lapso virar uma recaída. Caso número 2, também verdadeiro, só que também nós trocamos o nome. O Adriano. O Adriano, ele resolveu parar de fumar, só que a família toda dele fuma até hoje. Fumam até hoje. Ele tentou colocar o pessoal no grupo e não deu certo. Os pais fumam e o irmão fuma. E ele fumava e decidiu parar de fumar. E ele percebia que durante o dia, por mais difícil que fosse, ele conseguia administrar à vontade. Ele trabalhava, lá no trabalho dele é proibido fumar em locais públicos, ele não tinha nenhuma tentação e tudo bem. Só que quando ele chegava em casa à noite, quando ele entrava em casa, ele já sentia aquele cheiro de cigarro, ele via os pais acendendo cigarro, ele via o irmão acendendo cigarro, e muitas vezes ele não resistia, acabava acendendo um ou outro, assim como a Ana Beatriz, pensava, é só um.
só hoje. E aí o que aconteceu? Ele resolveu, para se fortalecer, entrar no nosso grupo, ele virou nosso seguidor, comprou nosso programa e aprendeu como lidar com essas situações. O que ele fez? Conversou com os avós e foi passar uns dias na casa dos avós até se sentir forte para voltar para casa e não recair. E isso deu super certo. Então, a gente deu 2 exemplos aqui verídicos. O primeiro, da Ana Beatriz, que recaiu, não soube lidar, não soube administrar o lapso depois do almoço. E acabou voltando a fumar e recaiu, e fuma ainda. O outro caso é do Adriano, do Luciano, desculpa que eu mudei o nome dele, que conseguiu administrar esse lapso e não deixou virar recaída. E é isso, gente, é a grande dica de hoje. Identifica, quando você recair, quando você decidir parar de fumar e fumar um cigarrinho, identifica que isso é um lapso, identifica por que ele aconteceu e tenta administrar a situação. Que você vai ver que logo, é muito rápido, você vai entender esse mecanismo dos lapsos, não vai deixar virar recaída e você vai ser um fumante. Você vai ser um livre sem fumar, tá bom? Pessoal, aqui embaixo tem a descrição, na descrição do vídeo, tem uns caminhos, tem umas dicas para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.